Alô você, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, meu irmão de fé, seja em Oxalá, seja em Jesus, seja naquilo que você quiser. O importante é que a gente esteja conectado com o nosso sagrado. Meu amigo, minha amiga, iniciando com uma mensagem de abertura do nosso programa. Que possa os orixás que nos assistem, que nos protegem e que tem neste programa a proteção deles, Iemanjá, Oxum e Oxalá, Oxalá do Eric, Oxum com Ké, Jade, Iemanjá do Alto, para que possa ser abençoados. Imagine, nós temos aqui Orixá Pai, Orixá Mãe e Orixá da beleza, da docilidade, da fartura, né? Para que possa esses orixás abençoar o teu caminho. Não importa a tua dificuldade, não importa o seu problema. Eu sempre digo, não deixe que o seu problema seja maior do que o teu orixá, do que o teu Deus. Temos que pensar que dificuldade passamos, mas mantendo a tua fé, mantendo a tua confiança, ele com certeza não será maior. Ele vai estar com você. E nesse momento o que eu peço é que se você está atravessando uma dificuldade, algum problema, seja do que ordem for, eu sempre falo que a depressão, que a angústia, que o estresse é o mal do século, porque ele muda comportamento, ele muda vida, ele muda vidas. E a cabeça está ligada diretamente ao Orixá Pai, que é Oxalá. Então, eu peço, se você esteja atravessando um momento, seja depressivo, dependência química, dependência alcoólica, que ponha e que traga o risco à sua felicidade e daqueles que convivem contigo, que a grande mão de Oxalá traga o livramento para a tua vida. Traga, sabe, a garantia de que você vai conseguir mudar. Só eu sei, porque eu trato e eu atendo frequentemente esses problemas, né? Ontem, inclusive, eu atendi uma família, tá? Onde, neste momento, a dependência dos jogos online é uma doença que assola adolescentes. Muito cuidado, pessoal. Se o seu filho estiver trancado no quarto, envolvido em jogos online, cuidado. Hoje eu atendo uma média por mês. Olha, ontem eu fiz uma conta, em torno de 5, 6, 7 pessoas, ou mãe ou pai que me procura, porque já conhece a minha história, quanto à questão, até como advogado, né, e quanto orientador religioso, para procurar dar esse livramento aí. Porque esse envolvimento ele começa muito grave, porque o filho ele começa a pedir dinheiro emprestado, ele começa para a família, dali sai da família, vai para o agiota e do agiota vai para o traficante e fica refém desse pessoal para pagar. E aí ele acaba indo ao limite do limite, tá? Porque ninguém sabe, e aí começa a envolver a família com o tal de pagamento. O que eu digo? É problema de cabeça. É problema de a condução do pensamento. Então, se você passa por esse problema hoje, com alguém da família, que Oxalá possa dar para vocês a condução, o equilíbrio e a serenidade. Eu também digo que a depressão, ela é um problema que ele contamina o depressivo e contamina quem está à sua volta. Assim como o alcoolismo destrói o alcoólatra, mas também destrói uma família. O dependente químico se destrói, mas ele destrói a família que está com ele. Então, eu peço encarecidamente. Hoje o programa eu vou pedir sobre esse problema. Vou pedir somente, tá? Para que Oxum
que é a mãe da Ronquer, que ela acalme o coração do ansioso, que ela acalme a família que está nesse momento atravessando essa dificuldade. Que Oxalá do Eric, o pai do Eric, tá? Que possa Oxalá trazer para sua família a mão dele, colocando a mão neste problema, para que você possa ter a esperança que vai ter uma vida melhor. E é assim que eu desejo a todos vocês. Bem, meus amigos, eu só quero fazer um breve relato, tá? Que não tem nada a ver com o Ronquer e nada a ver com o Jada, com o Eric. O programa, ele é um programa conduzido por mim. Não, é um programa que eu sento aqui, mas ele é composto pela Ronquer, pelo Eric. Tudo que se fala aqui é conversado antes, perfeito? Só que nós temos o livre-arbítrio de termos entendimentos e posições diferentes. Nem tudo que eu falo eles concordam, nem tudo que eles falam eu posso concordar. Nós mesmos, às vezes, contextualizamos algumas coisas nossas para chegarmos num acordo, tá? Com a graça de Oxalá, nós pensamos as mesmas coisas. Nossos pensamentos, nós não divergimos, tá? Eu só quero fazer também um pequeno desagravo aqui, tá? Sem apontar nomes. Nossa religião, certo? Precisa se reinventar. Precisa se reinventar. Porque cada vez mais tem acontecido fatos desabonatórios da nossa cultura. São situações, são fatos, são vídeos, são colocações desapropriadas à conduta de um sacerdote. Essa semana foram vários vídeos expostos aí, e aí de novo vem... Sabe, cada vez que expõe um vídeo, ele ferve com a religião. Ele ferve com a religião e ferve com os princípios dos mais antigos, que é o meu caso. Tá? Isso mexe comigo, eu fico totalmente injuriado com as coisas que eu vejo. Então, eu queria dizer o seguinte, nem tudo que você vê, nem tudo que te falam em redes sociais, em Instagram, TikTok, Facebook, é verdade sobre a religião. Religião é uma essência, e essência não se muda. Essência tem a ver com o orixá, tem a ver com o princípio de tudo, não tem a ver com comportamento. Comportamento é um elemento próprio de cada um, que tu expõe, que tu faz e toma atitudes, que poderão estar dentro dos princípios, dos preceitos, mas poderão estar totalmente contra esses princípios. No momento que você coloca a tua vaidade, que você coloca a tua pessoa física como elemento principal, você deixou de ser religião e passa a ser uma questão pessoal. Então, só queria dizer que muitas vezes o que você vê não é a religião que nós comungamos, a religião que nós cultuamos e, como sempre digo, né? Cada um mexe o seu pirão da forma que entender melhor. Eu só não quero que me coloque a Jade, coloque o Eric neste saco de gato, né? Dizendo que religião é tudo a mesma coisa. Não. Religião é uma só e pessoas, sim, são totalmente diferentes. Bom dia, o Ronquer bebê. Bom dia, bom dia. Com o desagravo do Babá Áudio, já começando, né? Bom dia, Eric Rolf. Bom dia a todos. Por favor, Ronquer, nossa abertura de sempre. Bom dia. Cabeci Sangô, cabeci Obalafim, cabeci Oreiê Oxum, Oreiê Akika, a Segue, a Saurixá Tiboboani, a Saurixá Tiboboani. É Carol Boboileu, bom Carol, dia. Bom dia. Com as bênção. Com as bênçãos de Xangô, com as bênçãos de Iemanjá e com as bênçãos de Xangô,
com as bênçãos de Oxum, de Oxalá e de Emanjá, e reverência ao nosso Alafim. Bom, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, hoje eu vou deixar a conversa com o Eric e com a Jade. Hoje eu só vou perguntar. Por quê? Porque o nosso assunto hoje ele é um tanto quanto que polêmico, né? Porque eu pergunto para os senhores, afinal de contas, o que é necessário para se intitular sacerdote, Ialorixá, Babalorixá, dentro da cultura afro-gaúcha? Afinal de contas, o que precisa para você se apresentar como pronto? E o Eric vai discorrer sobre questão de pronto, sobre questão de ori, questão de bori. Eu só vou fazer um textinho, uma abertura bem simples, que eu já fiz alguma vez, tá? Explicando o seguinte. Nós não podemos confundir ori e bori, tá? Ori é a parte mais importante de uma pessoa, é a sede da sua identidade, sabedoria e destino. Conexão com o divino. Ori é a ligação direta com o orixá e com o poder de Olodumare, o Criador. Ori é o que define quem somos e para onde vamos, orientando o indivíduo em sua jornada. Já Bori é um ritual de alimentação, é uma cerimônia de oferendas, ebós específicas para a cabeça. Principais objetivos: harmonizar e fortalecer a cabeça, física e espiritual, promover clareza mental, proteção e bem-estar, estabelecer um elo mais forte entre a cabeça material e a espiritual. Quando é realizado? Bom, aqui nós temos o seguinte, tá? Antes de iniciações mais profundas, em momentos de crise pessoal, como uma manutenção espiritual regular para manter o equilíbrio, indicado através sempre do jogo de búzios. Bori é uma das cerimônias mais importantes dentro da nossa cultura. Eric, eu comecei por essa questão, falando em Bori e Ori, tá? Para que tu possa, conceituando, tá? O teu entendimento sobre essa questão. Hoje, eu vou ser o leigo, tá? Eu vou ser aquela pessoa que estou lá na rua vendo o programa e eu vou perguntar para vocês, tá? Então, eu vou perguntar como leigo. Tá, Eric e Jade, o que significa ser pronto? Ser pronto quer dizer que eu posso ter casa de religião? Para ser pai de santo, ter casa de religião, eu tenho que ser pronto? Então que vocês vocês expliquem, tá? Quais são os princípios, a iniciação para chegar a ter casa. Se bem que eles vão falar uma coisa que eu já sei, porque eu já conversei com eles antes, tá? E lá atrás, a questão de, talvez um pouco mais de um mês, nós já falamos sobre o que nós vamos falar de novo aqui. Nós já falamos lá atrás, certo? De uma forma indireta. Que, para mim, o mais importante, certo? Não é ou ser pronto para ter casa, ou ser pai de santo, ou ser mãe de santo, ou ter um barraquinho, ou ter um palacete, entendeu? Ou se aprontar na África, ou se aprontar em Gravataí, se aprontar no interior. Não. Para mim não é isso. Faço uma pergunta para vocês, e para você, babá, e para você, iá. Você pode dar o que você não tem? Qual é a missão? Qual é o fundamento do pai de santo? Qual é a obrigação dele dentro da cultura da nossa religião? Tá? Se você não é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que dê conselho, que oriente, que acalme, certo? Se você não tem estrutura emocional para dar,
E aí? Você pode ser um aiá ou um babá? Porque tu vê muita coisa na internet hoje, né? É gente louquendo, é gente brigando, dando na cara, batendo, xingando. É uma lambança religiosa. E aí, o que adianta tu ser pronto se você não tem o equilíbrio emocional? Vamos lá, Eric Wolff. Bom, sejam bem-vindos, né, todos. É um prazer estar novamente com vocês. Faz parte da nossa vida, né? Questionamento. Tudo isso. Bom, primeiramente, precisamos falar sobre a questão do Ori, sim, porque o Ori é um culto desde dentro. Por quê? Está dentro da pessoa. Então, veja, é uma prática de cultuar ali os caminhos daquela pessoa, toda a sorte dela, tudo aquilo que representa esta pessoa no mundo espiritual e no mundo material. Então, através do Bori, que é um ritual voltado para a pessoa. Não é iniciático, porque não tem como a pessoa se iniciar nela mesma, porque já está dentro dela, já pertence, já é ela. Então, o Bori é um ritual voltado para Ori, vai alimentar Ori. O orixá não participa, o orixá não come junto, não é convidado, não tem nada a ver, é um rito exclusivo para Ori. E isso, segundo o Axá Orixá, segundo ali o próprio Elegum de Xangô, todas as informações que foram coletadas que afirmam. Essa é a nossa referência, porque não tem como nós ficarmos ali criando, né, conceitos em cima da cultura iorubá. Se quiserem fazer uma prática, todo mundo é livre, é o que eu falo, abra a mente e acalma o coração e vamos lá. Por quê? É importante essa questão de entendermos o que estamos fazendo naquele momento. É um culto para o orixá? É um culto para o orixá. É um culto para Ori? É um culto para Ori. Sem misturar. Então, durante o Bori é um ritual interno, é um ritual qual vai alimentar a própria pessoa, o próprio indivíduo, os caminhos dele, a sorte, tudo aquilo que representa a pessoa. Independente do que o orixá come, o Ori vai pedir o que ele necessita para trazer toda a fortificar e trazer todos os bons caminhos e as energias. Então, não é iniciático. No batuque, nós temos o conceito de chamarmos de apronte a iniciação. Então, a pessoa, ela fez um apronte ali, ela pode ser pronta do próprio orixá, ou seja, ela foi iniciada pelo próprio orixá, mas ela não é pronta dos axés, ela não é pronta dos búzios, ela não é pronta ali do obé, ela não é pronta ali dos axés, ou seja, ela não se torna um sacerdote, uma sacerdotisa. O apronte, ele é o momento primordial a qual o indivíduo ele tem um contato com o próprio orixá. Como é desde fora, é um elemento de fora para dentro, ocorre através da iniciação, ou seja, através do apronte. Esse é o momento ali crucial, a qual o indivíduo ele vê, ele toca, ele vai lavar, ele vai preparar o okutá, ele vai preparar o vulto, ou ele vai preparar o fetiche, que também usamos muito elementos, né, que não são só o okutá e o vulto, mas, por exemplo, nós usamos uma serpente, usamos uma bigorna, usamos trilho, usamos elementos que representam o orixá. Então, esse momento de lidar, tocar e a hora da sacralização é o momento ali onde o orixá, ele toma ali aquele okutá, ele toma aquele vulto, ele toma aquele elemento e é feito o contato de fora para a pessoa. Então, é o que nós chamamos do apronte, é a iniciação. Isso, ele se dá nesse momento. Então, isso é principal. Bom, então, pessoal, nesse primeiro momento, vamos então distinguir bem. Bori seria um ebó
que pode ser feito para diversas necessidades, perfeito? Tá? Perfeito. Que tem a ver com a tua cabeça e não tem a ver com o orixá. Perfeito. Perfeito? Então, ou seja, tu pode ir na casa da Jade, tu pode ir na casa do Eric e ele jogar assim, olha, eu vou ter que fazer um bori para ti. Antigamente, o que era bori? Bori era uma prática de iniciação para chegar ao apronte. Tu passava pelo Meiró coberto, bori de meio 4 pés, bori de 4 pés, perfeito? Isto era o início para o teu apronte, que passava bori de ave, depois 4 pés, depois sentava o lodê, depois ia sentando o orixá, isto há 60 anos, para ter a casa, tinha que ter, sim, 2 orixás. Não adiantava dizer que tinha orixá 2, 3, 4, não. Era praticamente, né, o entendimento da grande maioria que teria que ter dos orixás. Bom, o que acontece, tá? Então, só que aí a caixa preta vai se abrindo, os Erics vão surgindo, os Erics vão estudando, vão analisando, perfeito? E aí começa de 90 para cá esse estudo detalhado. Que bori é uma coisa, bori é um ebó, que pode ser feito para qualquer problema, até porque pelo que eu falei agora ali atrás, tá? Enquanto que ori tem a ver com orixá. Eu posso cortar por ori e não fazer bori, posso fazer bori e não cortar por ori, tá? Então, isso está entendido, tá, pessoal? Então, vamos lá. Você pode sim fazer um bori, pode, que é um ebó para algumas necessidades. E quando vai cortar por orixá, é outra obrigação que tem a ver com, aí sim, lá com Otá, né, que é o Octá. Bom, já a Jade, falando nisso, tá? Para nós entendermos, porque lá na Nigéria é diferente, né, pessoal? Lá já explicou isso, né? Lá só te inicia para o teu orixá, tá? Então, antes de você seguir, Eric, vamos perguntar para a Ronquer. Lá, quem recebe o título de Babalorixá? Então, bom dia mais uma vez a todos. Bom dia. Bom dia, ora eu. Então, no culto tradicional, né, no culto tradicional, você é iniciado para o teu orixá, que é um orixá, e você leva uma vida inteira, vivendo, estudando, rezando, conhecendo os essé, que são os versos, conhecendo os oriki, que são as rezas, né? Como se fosse Pai Nossos, dizemos assim, as rezas, conhecendo os orim, as cantigas, rezas cantadas, conhecendo a história de cada orixá, os itãs, que as lendas, que é muito importante. Você vive e conhece o orixá, como é feito, tanto na teoria quanto na prática. E você leva uma vida inteira, um sacerdote, para você ganhar oiê, que é o cargo, a pronte, né, um cargo determinando ali você ser sacerdote, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Vamos lá. Sobre o que a gente está falando hoje, que eu achei importante. Bom, falando sobre bori, né? Sim, no batuque a gente usou esse termo e essa ritualística durante muitos anos, né? E sem entender que a palavra bori, na verdade, é como o babá Aldo falou, como o babá Eric falou, a palavra bori é ori, é culto à cabeça. Ori, a contração bori, culto à cabeça. Então, se a gente faz um culto à cabeça, é um culto à cabeça, não é o culto ao orixá.
Então, na verdade, essa palavra não é iniciática. A palavra bori não tem a ver com iniciação, né? Mas o batuque é assim e está tudo bem. Pois tá é. certo? Mas eu acho importante a gente entender o significado das palavras, entendeu? Eu quero entrar nisso aí também, sobre o sacerdote saber o que está fazendo e saber o que está falando. Pois é, porque hoje, né? Eu vou ser burido. Aí, ser burido é ir pro chão, né? Vou ser burido, vou ir pro chão e vou fazer meu buri. E aí vocês vejam como é que é a expressão bori, ser burido, tá? Ela é um pouquinho, o seu contexto é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente. Iniciação é uma coisa, né? É uma coisa. Você dar de comer ao seu orixá ali na vasilha é uma coisa, tá? Você cultuar a cabeça é outra coisa. São duas coisas iató, como se diz em Urubá, diferentes. Diferente. Tá certo? Bom, pode continuar. E então, tem vários assuntos aqui que eu marquei. Sobre o negócio sobre o sacerdócio e o sacerdote e ser pronto, né? Essa questão de ser pronto e ele é pronto, ele é apto, ele pode exercer o sacerdócio, né? Uma coisa é ser pronto de cabeça, uma coisa é receber os axés, e na minha casa, onde eu fui feita, uma coisa é você receber os axés e uma coisa é você ganhar liberação para usá-los. Também. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ganhar os axés no meio do salão e uma coisa é você ganhar liberação para usá-los. E nós sacrificamos, cortamos uma ave para o orixá da casa, né? Do orixá da mãe, do pai, e para depois usar, né? E aí eu coloco outra questão que já falamos aqui no programa. E mesmo assim, a pessoa é apta para abrir casa, tá? Mas e a experiência? Ela não teria que pegar uma experiência dentro do terreiro como sacerdote, como um médico faz a residência, a vivência, lavar uma cabeça, fazer um bori. Passar um tempo na casa do sacerdote, Passar né? um tempo na casa Sim. do sacerdote, né? Passar alguns anos, né? Por causa que de escrever axés, fazer trocas, jogar ocultás, né? Fazer Vincular a PJ, né? vincular as rezas para as pessoas, né? São passos a passos que precisa de uma vivência dentro da casa de santo, porque senão é uma raiz que sempre enfraquece. O pai que passa para o filho, que já não aprende tudo, que passa para o outro, que passa para o outro e passa para o outro, né? Então eu pergunto, as pessoas fazem residência, né, para poder ter aquela experiência, para poder exercer na sua casa. E quero acrescentar outra coisa importante. O que o sacerdote, olha só, o que o sacerdote faz dentro da sua casa? Ele sabe o que está fazendo ou ele replica o que foi feito? Tem uma diferença entre reproduzir e entender o que está sendo feito. Tem uma diferença aí entre você reproduzir, igual receita de bolo, e entender o que está sendo feito, saber o que está sendo feito, por que está sendo feito de aquele modo para o orixá, e saber como lidar com as diversas questões que aparecem na frente do jogo de búzio. Porque nem todo mundo vem para se iniciar. Tem pessoas que não é para iniciar, pessoas que não devem se iniciar, e pessoas que já vêm de outra casa, e aí como é que faz? E o santo, será que está certo, não está certo ali? Está certo, mas será que responde ali, naquela obrigação? Então, cada caso é um caso. E a experiência, para isso, precisa de experiência. Eric, o que é necessário, tá, para eu me intitular apto para ter a casa de religião? Eu tenho que passar por quais rituais para me titular? Bom dia, pessoal. Meu nome é Baba Aldo.
eu estou à disposição de vocês, na minha casa, para atender. Para mim dizer isso, o que eu tenho que ter? Quais são os rituais que eu tenho que passar? Primeiramente precisa ter equilíbrio emocional, gente. Bom, para só um lidar pouquinho, para aí. com a população. Para aí, por favor. Viu só? Viram só? Primeiro conceito que ele me dá, não é obrigação, não é ritual, é comportamento. E comportamento você não compra na internet. Comportamento se nasce. Para mim, comportamento é essência, tá? Essência você nasce com ela. Então, segundo o preceito do Baba Eric, você tem que ter equilíbrio emocional. Ronquer, você concorda ou discorda, Ronquer? Eu acho que os últimos dias, como o desabafo do Babá, que foi curto e direto, né? Eu acho que os últimos dias mostrou a importância do equilíbrio emocional e a importância, né, do equilíbrio emocional dentro do sacerdócio. Perfeito. Então, vamos lá. Agora eu quero os dois, tá? Então, eu, Babá Alto, eu sou uma pessoa... Eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo, passei pelo teste que eu sou uma pessoa equilibrada, que eu sou uma pessoa tranquila. Então, mãe Jade, eu quero me iniciar na sua mão, eu quero ser pai de santo. Boa. Eu quero ser pai de santo. Babá Eric, quero saber. Eu quero ser pai de santo, eu vim aqui, eu quero ser pai de santo, e o que eu preciso fazer para ser pai de santo? Resposta dos dois. Eu acho que o tempo vai mostrar, né? Mas precisa dar tempo, por causa que ali ele tem que mostrar quem a pessoa é, o caráter, a emoção, né? E tentar se melhorar como pessoa, né? E saber que humildade, egocentrismo não faz parte com a questão do orixá, entendeu? Você planta o que colhe, né? Uma pessoa que procura uma casa de religião, ela procura a paz, ela procura equilíbrio, ela procura curar o espiritual, curar a alma dela, curar as doenças, os problemas dela, trabalho e tudo. Então, o comportamento daquela pessoa é a chave de tudo, né? Às vezes a gente olha a pessoa fazendo barraco, a pessoa tendo comportamentos assim, isso não condiz com a intelectualidade, com o perfil de um sacerdote. Então, é muito importante. É do ser humano fazer comentários, é do ser humano, às vezes fofoca e coisa, mas eu acho que, eu tenho plena convicção que é importante o sacerdote tomar cuidado para não cair nesses gatilhos. E aí, quando vê, você está fazendo comentários, você está se envolvendo em questões, e aí vira uma bola de neve e vira um pandinheiro de fofoca, né? Então, o sacerdote, ele tem que se manter neutro, ele tem que ser amigo, ele tem que ser humilde, ele tem que ter punho, pulso, tá? Mas quando vem historinhas e coisinhas, não dá. Tem que chegar no máximo, né? No mínimo, chamar a pessoa que causou ali, dar uma advertência, né? Eu faço que nem escola, eu chamo para conversar na diretoria. Dar uma advertência, né? Porque é assim. Tem que, quase como crianças, mas é assim. O ser humano tem que se aprender dentro de um local de trabalho, as pessoas aprendem, existem regras e as pessoas têm que se adaptar. Então, acho que o sacerdote, falando de mim, eu chamo lá a pessoa, vamos conversar, tá errado o teu comportamento, aqui dentro não dá, entendeu? E tem que se moldar. Então, eu te digo uma coisa, Babá Aldo, Babá Eric, durante essa caminhada, a pessoa ali já vai mostrar, né, se ela tem capacidade emocional, se ela pode se melhorar, porque todo mundo se melhorar. Errar é do ser humano. Aquela palavrinha mágica, tem o... Nós falamos já o... E o arerê. Exato. Mas quando tu chega com uma casa aberta e tu já tem um número de filhos, já é mais de novo, né? Tu já tem que estar preparado. Complementando o que eles falaram, tá, pessoal? Vou falar por mim, tá? Meu, Eric e Jade, por favor, é o meu entendimento, tá? É assim, se você vai na minha casa e você diz assim, ó, eu quero entrar para a religião. Isso é uma coisa.
eu quero me iniciar para ser pai de santo. Você vai ouvir o que você não quer ouvir. Primeiro, meu filho, ser pai de santo, quem decide não é tu. Quem decide é o legado que você trouxe para essa encarnação. Você não vai ser pai de santo, você nasce pai de santo. Pai de santo não se faz. Para começar essa palavra, eu não gosto de falar pai de santo, tá? Não gosto, porque pai não tem santo, eu não sou eu que sou pai de santo. Eu sou o zelador da obrigação de santo. Eu detesto que me chamem de pai de santo. Perfeito? Eu não sou pai de santo. Eu sou zelador, tanto é que na minha casa está escrito bem grande, zelador alto, tá? Eu sou zelador das obrigações do santo. Então, primeiro que eu entendo que ser zelador na tua vida não é uma decisão tua. E não é uma coisa que você compra para ser. Você nasce porque ser um zelador, ser um sacerdote, tá? É uma devoção. E é uma escolha do orixá. O orixá escolhe alguém para seguir os seus ensinamentos. Então você não consegue chegar, eu quero ser pai de santo. Não. Você vai ser sacerdote se o orixá quer isso. Segundo, eu quero entrar para a religião. Também não. Tu vai entrar para a religião se o orixá quer que tu entre. Por quê? Porque é muito comum nós vermos cada vez mais na religião, certo? Ser um modismo. Tá? Bom, eu vou entrar para a religião, tu compra as melhores roupas, tu compra o pai de santo, tu compra a obrigação, tu compra tudo. Perfeito? Daqui a pouco, hoje, tu entra numa casa, dali um ano tu tá pronto. Já tem a tua casa aberta. Isso é normal, isso tem aí, é só ver. Tá? Pessoas que tu viu que entraram na religião ontem, dali um ano estão com casa aberta. E com balé. Não, pior, com tudo que é obrigação. Com balé, com... Bom, resumindo, tá? O que eu quero dizer para vocês? E se governando. Se governando, aliás, mandam mais que o pai e a mãe de santo, tá? Bom, não, sem contar que ele vai numa casa certa, ele vai na casa do Eric, vai na casa da Ronquer. Ele fica lá 3 meses, 4 meses, não gostou, sai fora e já tem a casa dele. Ele foi lá, olhou como é que faz e já abriu a casa dele, tá? Bom, mas o que eu quero dizer para vocês? Não se compra um título de zelador, de sacerdote. Tu não pode comprar. E hoje o que nós vimos é isso. Então, se você acha que você vai entrar para a religião para ser pai de santo, por mim, você só vai ser se você for escolhido para ser. E quando eu digo isso, você tem que passar pela prova da avaliação emocional. Eu tenho um gravíssimo defeito, gravíssimo. Na minha casa já passou trocentos que saíram porque disse, tu não apronta ninguém, tá? Tu custa para aprontar alguém. Realmente. É difícil. Sabe por quê? Porque para ti ser pronto pelas minhas mãos, para ter a tua casa, tu tem que fazer exatamente o que eu faço. Não pode ser diferente. Não pode. Tu não pode inventar uma coisa que eu não fiz. Tu não pode fazer um ritual que eu nunca fiz. Perfeito? Porque tu é raiz da minha cultura, do meu fundamento, da minha tradição. Tá? E aí o que acontece? Aí tu abre uma casa, aí tu faz lá uma besteira. Como é que tu é visto? Filho do pai Aldo, né? Perfeito. Aí vão lá ver um ritual. Mas é filho do pai Aldo. Não. Eu entendo que quando você frequenta uma casa, tipo a casa da Ronquer, o Eric e outros babás e outras iás que são de fundamento, que são de respeito, tá? Sabe o que acontece? Cada vez menos tu vê fidelidade. Cada vez menos, e eu tenho certeza que o Eric, eu tenho certeza que a Jade já teve decepção que nem eu já tive. Tá? Uma pessoa na tua casa,
tu dar de comer, tu estender a mão, tu ajudar, daqui a pouco tu saiu da tua casa, não deu nem muito obrigado, ficou te devendo ainda a obrigação, tá? Eles estão falando mal de ti. Sabe o que eu chamo isso? Ingratidão. Tu é ingrato. Tu é ingrato. Sabe por quê? Porque tu não reconhece quem te deu comida. Tu não reconhece quem te estendeu a mão. Perfeito? Sou contra sim, certo? Aquelas questões de pai de santo, arrogante, prepotente, mãe de santo, sou contra. Agora, quando nós somos pessoas humildes, somos pessoas que não exploramos, somos pessoas que te ensinamos, sabe o que tu usou? A prepotência. Tu quer ser... O mito quer ser maior que a criatura. Isso acontece muito, tá? E a gente... Hoje eu tenho certeza que tanto eu quanto a Ronquer, nós não sofremos mais. Nós já passamos essa fase de sofrer por causa de filho de santo, sabe? Ai, quando o filho sai da casa, ai, tu fica mal. Eu fui tão boa com ele, foi tão mal comigo. Hoje, saiu da nossa casa, vai ser feliz na outra casa, milagre de mão. Eu digo assim, filho, se um filho sai na porta, amanhã, não sei nem sequer o nome dele, certo? Eu deleto, nem acabei, eu deleto. Eu penso assim, ó, bom, você vai para outra casa porque eu não presto, então que seja feliz na outra casa, perfeito? E a religião é tudo isso. E ser pai de santo é tudo isso. É ter todo esse equilíbrio, tá? Para saber quem entra, quem está e quem sai. Quando você não aceita a perda de filho, tá? E você vai usar a parte emocional para tentar prender, para tentar segurar, até para falar mal, não está sendo sacerdote. Não esqueçam vocês que religião, o batuque é renovação. Ele é conduzido pelo primeiro orixá do movimento, que é Bará. Bará é movimento. E religião, e caso de religião, é renovação. É entrar e sair. Não tem como uma casa perpetuar 60 anos, tá? Com as mesmas pessoas, que ninguém vai sair. Não, eles vão sair, sim. Muitas vezes saem educadamente, mas a grande maioria é ingrato. Sai falando mal, fala o que não sabe, entendeu? Certo? Então, religião é isso. Eric e Ronquer, vamos falar então do ponto de vista de quais são as obrigações necessárias, fundamentais, para você se intitular então uma babá e um iaco, pode abrir sua casa. Bom, primeiramente nós temos que voltar àquela questão. O pronto é aquele que foi iniciado. Então ele recebeu, tem aquela etapa também que é, ele vai passar pelo o momento ali de ter o contato com o orixá, tudo mais, pode até fazer um encostamento com aves, depois passar para as aves ali, angolista, os patos marrecos, que também é um assentamento, né, uma feitura mais de aves, né, e depois passar para o 4 pés de pelos. Então ele foi feito no orixá dele, ele foi pronto. Então nós temos a iniciação através ali desse momento. E depois o dos axés. O que são os axés? O axé de búzio, o axé de faca, para poder fazer serviço, para poder fazer um orixá. Isso são os axés, mas não adianta a pessoa fazer um axé se ela não tiver o controle emocional. Por quê? O equilíbrio. Isso é importante. Uma pessoa que vem numa casa, ela procura equilíbrio, ela procura ter ser atendida, né? Então é importante que essa pessoa, ela precisa das ferramentas e das ferramentas saber usar. Mas muitas vezes o erro não está naquela pessoa. O sacerdote que acaba vendendo o axé, acaba dando o axé para pessoas que não têm capacidade. Então, nem todo mundo que bate na tua casa tem caminhos para sacerdócio, nem todo mundo que está na sua casa vai abrir uma casa. Às vezes ela pode ficar ali anos. Eu tenho filhos de mais de 10 anos que não tem obé, que é a faca, não tem búzio. Por quê? Porque ele está ali cultuando o orixá, tem os orixás dele,
mas ele não vai ser um sacerdote. Oxum, não sei, o sistema de vocês também? É a mesma coisa. Eu acho que tem pessoas que procuram a casa porque precisam daquele alicerce do sacerdote com elas, né? Aquele pai, aquela mãe que vai cuidar delas, tanto no lado religioso quanto no dar uma palavra, saber que tem aquele alicerce, sustenho perto da pessoa, né? E já tem outras pessoas que estão no caminho, outras pessoas que desejam, né? Mas eu acho que durante a caminhada, se a pessoa, o castelo não tendo um bom alicerce, ele desaba. É o caso das coisas que acontecem, que a gente vê, né? Então precisa ter amadurecimento, precisa ter tempo de religião, precisa ter equilíbrio emocional, né? Diversas coisas, né? A postura. Vivência, né? Para conseguir Eu acho que lidar com as postura pessoas. também é uma coisa que é muito importante. Bom, nós temos 10 minutos ainda para nós falarmos, tá? Eu tenho uma coisa Tá. importante. Então, eu vou... fala primeiro, depois eu conceituo o que eu quero falar. Pode falar. Gente, é muito importante. As pessoas, quando chegam numa casa de religião, elas chegam com vícios ocultos, com um monte de coisa, e achando que é o sacerdote que tem que se adaptar a ela. Não, pessoal, não é o sacerdote. Nós que temos que nos adaptarmos ao nosso sacerdote. Eu, na casa do meu sacerdote, eu fico de cabeça baixa, mesmo não precisando, porque eu respeito ele. Eu me abaixo para pedir a bênção dele, mesmo não precisando, pela idade que eu tenho, mas eu faço isso. É o respeito. Gente, não é o filho que vai chegar ditando dentro de uma casa o que tem que ser feito. É o sacerdote que vai Eric, colocar. Que excelente colocação tu fez. A gente, né? Nós três, assim, que a gente convive muito, nós três convivemos muito com nossos problemas pessoais, né, nas nossas casas, né? A gente conversa muito, a Jade conversa com ela, a gente sempre conversa. Gente, esse problema é um problema que o Babá falou agora, é uma coisa recorrente. Olha só, por exemplo, na minha casa eu devo ter mais ou menos, sei lá, eu já nem sei de cabeça, mas devo ter lá, vamos dizer que eu convivo dentro da minha casa, ali dentro com o Filho de Santo, umas 70 pessoas diariamente, assim, né? E dentro da questão religiosa, tá? Do ritual, perfeito? Eu devo ter acesso na casa, quando tem algum trabalho assim, vamos botar 100 pessoas. Eu tenho uma relação indireta com mais 300 pessoas. O que é relação indireta? São pessoas que me chamam no WhatsApp, são pessoas que vão na casa, é pessoas que querem um conselho, é pessoas que vão lá fazer um trabalho, fazer uma limpeza. O que acontece, pessoal? Qual é o nosso problema? O meu, o teu e o teu. Nós, com certeza, Ronquer e Eric, nós temos que ser muito mais psicólogo que o Pai de Santo. Vocês sabiam disso? Porque nós temos que tratar com todos os problemas de todos, perfeito? Então, nossa casa tem 50, tu tem 50 comportamentos diferentes, certo? E tu é um só. Aí eles vão para tua casa, eles querem que tu mude o sistema de acordo com o que eles querem, perfeito? E aí tu imagina se tu vai mudar para cada um que entra na casa. Eles ficam bons e tu fica louco. Tu vai ficar depressivo, vai ficar angustiado, perfeito? Então, esse é um problema. Eu sempre digo, por isso que lá na minha casa, tá? Na minha casa, e vocês sabem, né? Sabem, inclusive até uma filha falou, pai, o senhor é muito frio. Sou muito frio mesmo. Sou muito frio. Eu não sou ruim, mas filho de santo da minha casa não manda. Ele me conhece pelo olhar. Até o que ele vai falar para mim, ele tem que saber o que vai falar. E ele sabe. Se ele vai falar uma coisa, ele tem que saber como ele vai chegar em mim. Por exemplo, eu não aceito jamais que um filho diga assim, pai, sabe que eu não tenho que passar uma pipoca, pai? Aí tô tão carregado, tô tão para baixo, pai. Sabe que o senhor acha que eu tenho que fazer um serviço? Mas ele não se atreve a falar isso. Ele não se atreve a falar isso. Pode falar, Eric. Tem outra coisa que é muito importante, gente. Não vamos só falar dos filhos, né? Mas o sacerdote.
um sacerdote que lida no berro, no grito, jogando as coisas, tendo ataques, e isso as pessoas querem fazer uma obrigação calma, na serenidade, na tranquilidade, sem gritos, sem jogar as coisas. É importantíssimo, entendeu? É. Então, isso é uma coisa que a gente precisa encontrar dentro da gente, esse equilíbrio e essa harmonia para lidar com as pessoas, entendeu? É assim, ó, então, para nós, concluindo, tá? A nossa religião é uma coisa complicada. Então, o que nós entendemos, tá? Qual é a nossa intenção? Veja bem, nós vivemos o mesmo problema dentro de uma casa. Porque aí cada filho tem um comportamento. Por exemplo, é comum. Se um filho te dá mais atenção, te dá mais carinho, te dá um presente, te faz um agrado, pronto. O outro já acha que é puxa-saco, já acha que é todo do pai. Eu vou falar por mim, vou falar agora por mim, pela Ronquer e pelo Eric. Nós três, nós não temos predileção por filho de santo. Para nós, todos são iguais. O que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, perfeito, o que é pobre, o que é rico. Dentro da nossa casa, nós não gostamos mais de um filho, nós gostamos de todos os filhos iguais. Agora, nós gostamos muito mais daquele filho que cumpre com as suas obrigações, que vai no terreiro, que nos auxilia pagando as suas obrigações, ajudando a pagar a luz, ajudando. Esse filho, ele não está se aparecendo. E quando você aí critica ele, é porque você não faz nada. Pode ver, o que mais critica é quem não paga, quem não ajuda, quem não paga mensalidade, entendeu? Quem não vai na casa fazer obrigação. Agora, aquele que faz é o mais contestado. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus amados, tá? Que ter casa de religião não é dizer que você tem a casa e que você vai poder ter no seu trono o reinado de pisar, de xingar e de mandar e fazer acontecer. Porque não é esse o princípio. Palavra final, Eric, palavra final, Ronquer. Pode ir. Por favor. Eu entendo que mexer com pessoas, lidar com a religiosidade é muito delicada, porque as pessoas chegam fragilizadas até nós. Mas o primeiro passo para isso é a gente abrir a mente e acalmar o coração. E vamos lá. Oxum Ronquer. Ronquer. Eu acho que é importante a postura do sacerdote em todos os campos, né? Tanto fora do terreiro, na rua, dentro do terreiro principalmente, né? Que é ele que não vai disseminar a fofoca, Justamente. não vai disseminar o preconceito, a má palavra, né? Ele tem que ter uma postura ímpar, né? Para apaziguar e trazer aquele sentimento de família, de núcleo familiar entre todos, né? Porque vocês sabem, eu digo para o meu pessoal, quem bate aqui é porque precisa de alguma coisa. Então, aqui é um hospital. Cada um tem um probleminha. Então, a gente tem que ir devagarinho com cada um, que cada um tem suas limitações, seus problemas, né? Suas cicatrizes. Então, a gente tem que ir com muita empatia e tato. Perfeito. Então, finalizando, antes da mensagem final, não procure, não frequente, não acredite numa casa, num aiá ou num babá, se ele se acha acima do orixá. Tem muito pai de santo, tem muita mãe de santo aí, que é o próprio orixá na terra. Ele acha que ele é orixá e ele age como se fosse orixá. Religião não é isso. A minha religião, a religião dos meus amigos de bancada, dos meus irmãos, a nossa religião não é isso que você está vendo muitas vezes aí fora. Aí. Nossa religião não tem a ver com bagunça, não tem a ver com agressão física e muito menos agressão moral. Perfeito? Nosso programa hoje falou sobre princípio, conduta
para ser um babá e para ser uma iá. Fundamental, antes de ter a sua obrigação, antes de ter o seu urumalé, antes de ter os seus axés, você tem que ter comportamento, atitude, sabe? Tem que ter equilíbrio emocional. Queríamos agradecer a todos vocês por estar junto com a gente. Que Iemanjá, que Oxum, que Oxalá abençoe a todos vocês, concedendo uma excelente semana. Sejam abençoados pelo nosso sagrado, nos seus propósitos, na sua vida. Estamos chegando ao final do mês de novembro e vamos entrar o mês de dezembro. Ou seja, vamos começar já a refletir sobre o ano que vem. Semana que vem falaremos sobre 2026. Afinal de contas, o que é regência? O que é orixá? Como é que se rege um ano? O que o orixá tem a ver com o ano? Quais são as cores? Nós vamos falar já bem antecipado para não ter que bater de frente com quem vai falar depois. Agradecimento, obrigado, meus amados, que Deus abençoe a todos. Ronquer, muito obrigado, Ronquer. Madupeu, Calcabieci, Xangô, com nossos respeitos ao nosso Alafim. Eric, Axé. gratidão, Epa. Axé, Babá, Oxalá, Bocum, Abebi, Ronquer, Bossi. Abençoe vocês todos com o nosso grande amor. Nós abraçamos vocês e no nosso abraço, sinta-se confortado e sinta-se abençoados. Ora, eu.